Olá, boa noite, tudo bom? Hoje eu vou falar de 5 museus que eu gosto muito em Paris, que talvez são menos conhecidos ou menos colocados, né, na lista dos viajantes, dos turistas. O que eu entendo muitas vezes, porque tem pessoas que vêm com menos tempo, então não dá para visitar tudo, conhecer tudo, então algumas coisas, né, acabam sendo deixadas de lado. Eu sei porque na minha primeira vez acabou acontecendo isso, mas nesse tempo morando aqui, em 3 anos, eu pude conhecer muita coisa. E então eu vou dar algumas dicas de coisas que eu super recomendo para quem tiver curiosidade, disponibilidade, mais tempo. Tem pessoas também, né, que focam mais em visitas culturais do que outros tipos de atividades, então vai que rola, né? Bom, o primeiro museu, para mim, que é o meu favorito de toda a França, de tudo que eu conheci por aqui, é o museu que se chama em francês, né, Musée des Armées, que seria o museu do exército, né, o museu da guerra, tecnicamente. Um museu que também é conhecido, né, como Invalida, que é um museu onde se encontra a tumba do Napoleão. Primeiramente, acho que uma coisa que é muito importante de dizer é a história desse lugar, né? Essa estrutura Invalida, seria, né, traduzido como Inválidos, foi criado, né, há muitos anos atrás como um hospital para soldados, né, pessoas feridas em combates, em guerras, que trabalhavam, né, para o governo francês e tudo mais. Essa região, antigamente, muito antigamente, né, por volta do século XVIII ou XIX, nem fazia parte de Paris, era considerada a periferia de Paris, ou a Paris atual, né, a configuração de cidade que a gente conhece não era daquele jeito naquela época, mudou muito. Então era um lugar isolado, então para um hospital, né, para pessoas feridas de guerra ou com acidentes graves, era o ideal para se repousar, porque não ia ter barulho, era isolado e tudo mais. E aí depois foi readaptado, a configuração da cidade foi mudando, deixou de ser um hospital, e aí foi virando outras coisas até chegar ao museu. Então é um lugar muito grande, é um lugar muito bonito, você percebe até hoje que tem uma estrutura, né, com pátio interno, com grandes janelas e tudo mais, que realmente era relevante por ser um hospital. Então, nesse museu, além da tumba do Napoleão, que realmente é muito impressionante, agora fizeram trabalhos de restaurações e está ainda mais bonito do que antes, então quem puder vir vai ver ainda mais bonito do que eu vi. Tem um acervo muito incrível, porque ele conta desde equipamentos, armaduras, espadas, coisas da Idade Média, até artefatos e carros, bandeiras, coisas que uniforme da Segunda Guerra Mundial. Então você consegue ter uma linha do tempo muito grande, de vários períodos, de várias guerras que a França viveu, não só a França, porque você encontra artefatos de outros países, uniformes, etc. Então é muito interessante para quem gosta de história, né? Quem gosta de filmes de guerra, essas coisas, assim, vai ter muita coisa legal para ver. E são coisas que estão conservadas em bom estado, com informações. Então é um museu fascinante. Também tem uma igreja lá dentro, que é a igreja de São Luís, e ela é bem bonita também, é uma estrutura de igreja gótica, com órgão, ela é muito linda, e então esse é o meu museu favorito. O segundo museu, que também eu acho que é uma passagem obrigatória quando se vê em Paris, é o Museu d'Orsay, que ele é um museu que a infraestrutura dele também é impressionante, porque ela era uma estação de trem antigamente, então ela é perto do Rio Sena, então é um lugar muito bonito, é muito impressionante quando você chega. E foi uma estação de trem que foi desativada,
ficou um tempo assim meio abandonada, não sabiam muito o que fazer e foi proposto né, da vida criando um museu. Então fizeram restaurações, adaptaram para receber um museu, receber público e ficou muito bonito. E eles têm um acervo assim muito incrível também. E o foco desse museu são quadros, né, esculturas pós-impressionistas, né? E impressionistas também. Então você vai encontrar muita coisa do Monet, do Van Gogh. É bem legal, é muito bonito. E esse eu visitei na minha primeira vez aqui e super valeu a pena. Agora eles reabriram, né? E vai estar acontecendo uma exposição que eu quero muito ir, que é sobre Darwin e naturalismo, a evolução das espécies. Então acho que vai ser super incrível. E o terceiro museu, para mim, que talvez assim, não necessariamente, né, uma coisa relacionada à França ou uma pessoa francesa, é o Museu Picasso. O Picasso, ele viveu muito tempo, né, na França, ele produziu muito aqui, ele gostava muito da França, então a França tem esse museu em homenagem a ele, e lá vocês vão encontrar muitas obras, é um museu bem grande e tem muita coisa linda, tem diários dele, rascunhos das obras, muitas explicações. Também tem uma parte de coleção de quadrinhos e historinhas de desenho, né, de tirinhas assim, mais antigos. Então conta um pouco da evolução dos quadrinhos e tudo mais, né, vários estilos de desenho, charges. É bem interessante. Eu gosto muito. Esse museu ele é localizado na região do Marais, que é um bairro no centro de Paris. E ele é meio escondidinho, mas é super interessante. O quarto museu que eu recomendo é o Museu Guimet, que é um museu sobre a cultura, sobre as artes asiáticas. Ele fica no 16e, no bairro, né, número 16 da região de Paris. E ele é muito legal. Eu gosto muito de escultura, né? Então você vai encontrar mais esculturas, mais objetos mesmo, né? Vai ser menos quadros, menos obras como os outros museus. E é muito interessante porque ele conta com uma coleção de vários países e são separados, né? Então, por categoria, por países. E também tem objetos de uso cotidiano. Então, por exemplo, quando você vai chegar na parte da Coreia e do Japão, tem aqueles pentes, kimonos, tem porcelanas. É muito bonito, tem muita coisa para ver, muito objeto, porque o Museu Guimet, ele foi criado através de um acervo do, né, senhor, o proprietário lá, o Guimet, que ele tinha um acervo de mais de 10 mil obras na coleção dele. Então, ele fez a doação, né, antes de morrer para o governo e pediu para isso ser exposto em um museu. Então, é muito legal, muito interessante. Eu nunca tive a oportunidade de ir na Ásia e esse museu acho que permite uma viagem assim, na Ásia, ter uma noção de como foi a evolução ao longo dos anos, as diferenças em outro país, não é tudo a mesma coisa, é muito diferente. Então é bem legal. E o último, que não é menos importante, mas ele é muito mais conhecido, eu acho, que os outros, ou assim, é mais famoso, as pessoas dão um pouco mais de preferência, é o Museu Rodin. O Museu Rodin, ele é num prédio que tem um estilo de arquitetura, né, da França bem típico do século XIX, que seriam casas, né, hotéis de pessoas muito ricas. E então ele era um hotel que o Rodin viveu numa época e ele gostava muito desse lugar.
E depois ele acabou comprando esse hotel e continuou morando lá e o negócio continuou funcionando como um hotel. E antes de morrer também ele pediu que esse lugar fosse transformado em um museu e tudo que ele produziu, tudo que ele fez fosse deixado para uso público, não para pessoas comprarem ou para privatização. Então é muito bonito porque Paris é uma cidade que tem muito prédio e sobraram poucas casas nesse estilo, né? Porque hoje em dia quem tem dinheiro para comprar uma coisa dessa e manter é muito raro. Então é impressionante, assim, né? Você está num bairro residencial, normal, prédios, escritórios, e chegar com aquela casa ali, com aquele jardim bem típico, o gramado lá, com os pinheiros em formato de triângulo, em cone. E, então é muito lindo já, só de chegar assim. E eu sou apaixonada em esculturas, né? E por esculturas. E então eu gostei muito, realmente é fascinante. E você consegue ter uma dimensão, né, da genialidade dele, porque antes de tudo, além das obras que ele produziu, que você vai poder encontrar lá, também tem as coleções que ele foi adquirindo ao longo da vida dele. Então tem muita coleção de escultura em mármore e fica exposto no jardim, numa mini estrutura que tem na parte exterior do museu. Então realmente ali já é impressionante. E depois você vai entendendo, né, como que foi o processo de criação dele, as inspirações, pessoas que posaram para ele, como a mulher dele, que foi a grande musa dele, como o Balzac, que era um escritor francês muito importante, que era muito amigo dele, que também foi pintado, reproduzido em algumas obras do Rodin. Então, nesse museu tem uma coleção desde pequenas a grandes esculturas, e toda a produção dele, e o grande destaque, que a gente não pode esquecer, né, é a escultura do Pensador, que fica bem no centro do jardim, que é muito linda. E depois também a escultura, né, do Portal do Inferno, que são esculturas em bronzes e que estão na área externa do jardim. Então, quando você visita o museu, você visita tanto a casa, o que tem dentro, e a parte externa. O museu também, todos esses, né, vão ter lojas de souvenir, para poder comprar livros, produtos, miniaturas. Então é bem legal, é bem fofo esse museu e a lojinha também. E então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse seria o meu top 5 de museus em Paris, né? Mas aí na França vai ter muita coisa e eu posso estar falando mais depois. E a gente se vê mais por aqui. Um beijo e até a próxima.